foram as notas e os textos suplementares à edição. Tem os números aqui atrás, deixa eu ver, olha, mais de 150 edições no Brasil, traduzidas em 15 idiomas, publicado em 23 países. Então, a gente está falando de uma coisa de alcance universal, muito maior do que a gente pensava. Eu, pelo menos, estou surpreso com esses números aqui. A Maria Fernanda Rodrigues é jornalista, ela é repórter de literatura do Caderno 2, é colunista da Babel, a coluna de literatura do Caderno 2, que trata do mercado editorial. Ambos são do Estadão, do Estado de São Paulo. É sócia fundadora da startup Book for You. É isso, né? O que faz sua startup? Depois você conta para a gente, eu fiquei curioso, né? Ela foi editora do Publish News e fez assessoria de imprensa para editoras de eventos literários e culturais, como a Jornada Literária de Passo Fundo, a Flip e a Virada Cultural. É formada pela Universidade Católica de Santos e fez pós-graduação em semiótica e psicanálise na PUC em São Paulo. Queria dizer que a editora Miliana Mendes é nossa parceira nesse evento. Eu acho que essa edição acaba de sair, eu vou dizer para vocês que, na verdade, a ideia partiu, inclusive, acho que me corrija se eu estiver errado, né, Deise? A Deise cuida da nossa curadoria de literatura aqui no Centro Cultural. Quando eu vi uma tradução, que estava para sair uma tradução da Erickson, do livro, na Inglaterra, é isso? E na Inglaterra, ou em língua inglesa, o livro se chama My Sweet Orange Tree, que é um nome adequado, eu acho. My Sweet Orange Tree. Ou seja, meu doce pé de laranja. Vamos direto ao ponto, quer dizer, eu queria saber assim, Luiz, por que esse livro tem essa mística toda, essa leitura, por que ele é um best-seller há 50 anos? Por que há 50 anos ele é lido, da forma como ele é lido, com toda, né, as pessoas, ele continua criando uma legião de leitores, é curioso isso. Aqui na biblioteca, se não é o livro mais procurado, é um dos livros mais procurados. Por que isso acontece, afinal, na sua opinião? Bom, primeiro, boa noite, eu agradeço convite aqui do Centro Cultural São Paulo, agradeço, enfim, a oportunidade de falar com você, Maria Fernanda, né? Olha, isso é uma pergunta que a resposta depende sempre do ponto de vista, né? Você próprio, a gente estava há pouco conversando sobre todos os preconceitos que existem em torno desse livro também, né? Então, quando a gente fala em sucesso, em êxito, que teve mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Não é só isso, olha só o que nós estamos fazendo aqui e agora. Nós estamos comemorando os 50 anos da publicação, do lançamento desse livro. Quantos livros no Brasil e no mundo, quantas obras no Brasil e no mundo são lembradas na data dos seus 50 anos de lançamento? Quantas obras no Brasil e no mundo são lembradas 2 anos depois de terem sido lançados, né? Então, só isso, só o fato, quer dizer, a chuva realmente atrapalhou, eu acho que haveria um público bastante grande, bastante interessado por toda a repercussão que houve nas mídias, enfim, nas redes sociais, né? Mas eu vou tentar responder alguma coisa da sua pergunta para a gente iniciar o papo. Eu tinha preparado uma coisa um pouco mais formal, mas não vamos fazer. Vou fazer um bate-papo. Eu já disse que de 4 páginas eu vou reduzir para 2 parágrafos, né? E eu quero começar falando um pouco sobre isso. Eu acho, para começar, o meu Pé de Laranja Lima é parte de uma trilogia que inclui Doidão e Vamos Aquecer o Som. Nesses 3 livros... Os outros 2 também são da Melhoramento. Os outros 2 também são da editora Melhoramento. Nesses 3 livros, os outros 2 também eu fiz o mesmo trabalho, mas aqueles ainda não foram lançados. Foi um trabalho de edição, de São Paulo, não sei o quê. Nesses 3 livros, o personagem central é o Zezé. Zé porque no Doidão ele ainda é Zé. No Doidão ele está com 19 anos, ele termina com 19 para 20 anos, né?
é um adolescente. Esse livro foi lançado em 1963. Quer dizer, ele foi lançado antes do Meu Pé de Laranja Lima. Aí passamos para 1968, quando foi lançado o Meu Pé de Laranja Lima, e aí tem o Zezé, com seus 6 anos de idade. Né? Depois, na ordem assim, em que foram lançados, temos o Vamos Aquecer o Sol. 5 anos depois, ele já não está mais morando no Rio de Janeiro, no estado em Bangu, onde ele morava, ele está morando em Natal e tem 11 anos de idade. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem que, aí tentando responder a sua pergunta com um ponto de vista, porque cada pessoa que chegar aqui vai dizer, esse livro não é sucesso porcaria nenhuma, é apenas uma questão de mídia. Eu não sei se 68 sabia tanto marketing assim, né? Mas, enfim, por que esse livro é um livro amado? É disso que nós estamos falando. Ele está falando de um livro amado. Eu tenho, particularmente, um respeito imenso por livros que conseguem amealhar público pela sua exuberância afetiva, emocional. Eu tenho um respeito muito grande por isso. Até porque eu vejo livros como esse, como o Meu Pé de Laranja Lima, dentro de um determinado domínio da literatura, né? Apesar dele ter sido lançado nos anos 60, que ainda são anos de vanguarda literária, de vanguarda artística, Tá ruim o som? Alô? Esse não tem som. Se está ruim, esse não tem. Esse está melhor. Ok. Ele foi lançado em 1968, nós ainda estamos num plano assim, na literatura, de vanguardas literárias, mas ele não tem nada a ver com essa linha. Ele não tem nada a ver com essa linha literária. Ele segue uma linha tradicional, não busca inovações formais, né, aquelas flutuações da linguagem que a vanguarda literária busca. Ele busca o quê? Ele busca seduzir o seu leitor para o personagem de Zezé. Então, para mim, qual é o segredo desse livro? Se é que tem um segredo, qual é a força desse livro? O que atrai nesse livro? É o personagem Zezé. É a história desse meninozinho que um dia descobriu a dor. E uma dor profunda. Uma dor moral, porque ele era a ovelha negra dentro de casa. Dentro de uma família que não tinha nenhum hábito cultural, cantava, lia, gostava de ler, lia clássicos, né? Era ovelha negra e pagava por isso, pagava com a própria pele, pagava porque ele levava surras inacreditavelmente brutais. Há descrições, eu separei algumas para ler, mas não precisa, mas surras assim de deixar ele com vontade de se suicidar. Em 2 ou 3 momentos, ele diz, eu quero me matar porque eu não aguento mais apanhar, eu não aguento mais sofrer. Então tem aí a dor dele, a descoberta da dor. De repente, esse personagem arruma uma estratégia de sobrevivência. A estratégia de sobrevivência dele é a imaginação. E eu estou falando do Meu Pé de Laranja Lima, do amigo, do Minguinho, com quem ele conversava sobre tudo, mas estou falando também de todo mundo do qual ele se cercou, do Tarzan das selvas, que ele adorava, provavelmente conhecia através dos quadrinhos naquela época, dos cowboys do cinema mudo, que ele idolatrava, das atrizes, que ele vai rolando, há nomes e nomes e nomes de atrizes do cinema rolando. Então, ele arruma essa estratégia de sobrevivência no meio daquele cenário extremamente hostil, a pessoa que ele é, a pessoa diferente que ele é, esse garoto de 6 anos, frágil, que apanha, que é chamado de filho do demônio o tempo inteiro, filho do diabo, não sei o que, quer dizer, que moralmente também maltratado, moral, fisicamente. Ele arruma isso e finalmente arruma o seu grande amigo, que é o Manuel Valadares, o Portuga, né? Então nós somos levados da extrema dor ao momento que parece que ele finalmente encontra a felicidade. Encontra a felicidade? Não. Ele não encontra a felicidade porque no final da história, para quem não leu eu vou estragar, vai dar um spoiler, mas enfim, é minha obrigação aqui. No final da história, não só o Portuga morre, como o Meu Pé de Laranja Lima é cortado. Então, esse personagem, ele tem
a capacidade de atrair a empatia do leitor. Para mim, qual é o grande segredo, a grande força do Meu Pé de Laranja Lima? É a construção de um personagem, é a coragem de levar o leitor a sofrer junto do seu personagem, a ter a esperança junto daquele personagem e a depois sofrer uma dor maior ainda, porque é a dor de quem perdeu o que acabou de conquistar e que foi tão, se apegou tanto ao que conquistou. Então, para mim, esse é o percurso do Zezé. Ele se estende, de certa maneira, pelos outros livros, pelos outros 2 livros da e essa é a grande força, para mim, de Meu Pé de Laranja Lima, é a construção desse personagem, a composição desse personagem, a dor com a imaginação e a dor e o percurso da história. E a coragem de levar o leitor a padecer durante esse trajeto todo. Fernanda, você disse que você leu o livro depois de adulta. Aí eu queria que você contasse qual foi a sua impressão depois de adulta, de ter lido esse livro. Eu li esse livro muito pequeno, você leu no final dos anos 70, eu devo ter lido no final dos anos 60, eu acho que eu li em 69 na escola. Então, a minha impressão ficou, eu não reli. E foi uma impressão muito forte. E queria saber da sua impressão depois de adulto. Boa noite. Obrigada pelo convite também. Espero. Queria começar primeiro contando que eu não li esse livro, acho que como todo mundo, quando era criança, pré-adolescente, mas eu tenho uma lembrança muito forte de um verão. Eu cresci em Santos e foi uma prima minha do interior passar as férias e a gente querendo brincar, querendo ir para a praia, ela nos grudava o olho daquele livro e eu fiquei com aquela imagem guardada, né? Acabei não lendo, não sei porquê, não sei se não chegou em casa, ou se não foi dado na escola, se foram outras leituras, mas me deparei de novo com essa história no ano passado. Foram 50 anos da escrita do livro. Esse ano a gente comemora 50 anos da publicação, mas ele escreveu, pelo menos no final ali, ele assina como 67, né? Parece que tem uma história de que ele escreveu esse livro em 12 dias, em Ubatuba. Então, quando eu soube dessa história, quando eu soube dessa história, eu fiquei curiosa para pesquisar justamente isso que você começou falando, né? Por que esse livro segue vivo e forte por tanto tempo? E aí eu fui preparar uma matéria sobre isso para o Estadão, ouvindo pessoas que de alguma forma pudessem ter tido alguma relação com ele ou com a leitura, né? Então, a minha primeira leitura desse livro foi no ano passado, já velha, como eu brinquei, você falou mais adulta, e eu reli agora de novo para cá, para a gente ter essa conversa, para ele estar mais fresco, e acho que é isso, a força do livro está no Zezé, está nessa criança que todo mundo consegue se colocar no lugar dela. Acho que essa é a força da literatura do José Mauro. Acho que a gente está com o Zezé o tempo todo nas brincadeiras, nas surras, nas conversas com o Portuga, nas conversas com o Pé de Laranja Lima. Eu acho que uma coisa que me marcou muito nessa minha leitura agora foi a relação dele com os irmãos, não os irmãos que batiam nele ou que de certa forma contribuíam para que ele fosse mais maltratado da família, mas a relação dele com os 2 irmãos, com a Glória, né, e com o Luiz. E aí acho que tem uma coisa curiosa, a gente sempre lê a dedicatória, não se liga muito, lê a epígrafe, e só no final é que a história aquele começo faz sentido, né? Acho que quem chamou a minha atenção para isso, na verdade, foi o Rufato, que escreveu um texto sobre isso, né? Que talvez, acho que ele coloca que a força do livro talvez não seja nessa história do Zezé, mas nesse começo aí, porque no final ele dedica o livro a esses 2 irmãos, a Glória e o Luiz, que não quiseram continuar vivendo, que se mataram com 20 e poucos anos e tudo. Então, acho que lendo isso antes, lendo o livro, vendo a construção desses personagens... Olha,
É interessante isso também, eu não lembrava disso, mas é verdade, está logo aqui, ó. Meu pranto de saudade para meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos e Glória aos 24 anos. Também achou que viver não valia mesmo. Saudade igual ainda para Manuel Valadares, que é o Portuga, né? Que mostrou aos meus 6 anos o significado da ternura. Que todos descansem em paz. E agora, Dorival Lourenço da Silva. Dodô, nem tristeza, nem saudade mata. Não sei quem é o Dodô nessa história. Mas eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, falando desses dados autobiográficos, que não são eles que tornam esse livro importante, ou coisa e tal. Mas se a gente para pensar que talvez ele tenha passado por tudo isso, ou boa parte disso, e tenha transformado isso em literatura, eu acho que isso ganha também um peso na conversa, né? Mas eu acho um pouco do que você perguntou para ele. Tem personagem, tem um livro, mas eu, como mercado editorial, eu vou com um olhar um pouco diferente. Acho que teve também uma boa campanha de marketing da editora desde o começo. Ontem estava lá no jornal, num plantão, até às 11h30 da noite, resolvi pegar o acervo do Estadão e pesquisar as matérias que saíram na época do lançamento. Então, fui folheando os jornais de 68, de 69, tudo que falava do José Mauro. E tinha muito anúncio da Melhoramentos sobre o livro. Quando saiu, quando ia sair uma nova edição, ou que tinha uma informação lá interessante de que foram 3 edições esgotadas em 5 meses. Então, sempre que tinha um número diferente, tinha um anúncio. Nessa minha matéria também que eu fiz, eu conversei com a professora Tânia Rezin, lá de Passo Fundo. Ela era professora na época que o livro saiu e ela me contou que a Melhoramentos fez uma grande campanha nas escolas, o que é muito comum e praxe hoje em dia, né, de fazer a divulgação escolar. Então, o livro acabou na mão dos professores, que na época ainda eram, hoje também, mas na época era muito mais forte isso, eram os grandes incentivadores, que indicavam mesmo a leitura, e acho que isso contribuiu muito para esse começo do livro, para os primeiros números impressionantes. Tem aqui informação também de que em 1 ano e meio foram vendidos 337 mil exemplares. Nossa, isso para 68 devia ser muito mais que best-seller. Para hoje, mas enfim. Então, eu acho que são informações. Depois vieram as novelas, os filmes, e acho teve que várias isso adaptações. Ajudou a manter o livro em evidência, né? E a infância é universal, né? A criança é criança em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso eu queria perguntar para vocês também. A gente falou sobre isso também ali, existe uma, digamos, crianças sofridas são um clássico de literatura também, né? Você estava falando sobre isso, Luiz. Talvez ele se insira aí nesse conjunto também de obras, sei lá, a gente pensa no Charles Dickens, principalmente, mas, em que as crianças penam, sofrem, porque de fato elas sofriam, né? Criança não era uma categoria muito respeitada até, sei lá, pelo menos até o começo do século elas não eram, né? Era assim uma coisa, criança trabalhava 8 horas por dia, né? Criança morria em tinturaria, morria em fábrica de tecidos, era uma coisa, criança limpava a chaminé, não é? E morria, ficava deformada, essas coisas. No capitalismo, a criança sempre foi explorada, não era uma coisa natural ser criança e não era fácil. Essa criança brasileira, eu acho que é uma segunda pergunta, mas vou colocar também, essa criança brasileira que aparece em 1968, 67, quando ele escreveu o livro, não era uma criança estranha ao mundo das crianças. Crianças que apanhavam, que sofriam violência física muito forte, era normal isso. Parece que era natural você educar pela porrada, né? Então não era uma criança tão estranha assim, e pior, uma criança que estava meio que deslocada desse mundo material, que é o mundo da exigência do dinheiro, do trabalho. Era uma criança que sonhadora, isso não era admissível, né? Eu acho que tem esses elementos também. Você consegue responder por partes, Luiz? Vou tentar, mas olha, em primeiro lugar, sim. Se vocês forem pensar o que é o Harry Potter, né? Harry Potter é um órfão que não sabe qual é a sua origem, é muito maltratado de diversas formas na casa
né, na família que o adotou, que o abriga, e cria-se no começo da história toda uma empatia, uma vontade muito grande da gente proteger aquele garoto. Proteger aquela criança tão espezinhada, tão maltratada. O quarto do Harry Potter é um armário, né? É o armário debaixo da escada. Então, a colocação da criança como uma criança sofredora é algo que tem uma empatia, que puxa uma empatia muito grande. E eu não estou dizendo que isso seja uma fórmula, não é fácil fazer isso. Vai tentar. Eu aqui estou dando uma receita, não dá, essa receita, mas é aquela receita que você olha a tua mãe fazendo, aí um dia vai tentar reproduzir e percebe que alguma coisa, entendeu, não funciona. Onde tinha um punhado disso, um punhado daquilo, você não sabe onde é que esse punhado entra, não sei o que lá. Mesmo porque, Luiz, a criança apanhar não era uma novidade, né? Não era. Agora, uma criança como o Zezé,